Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. O tema aqui é interpretação de texto. Nós vamos conhecer um pouco das chamadas máximas de Grace e entender como essas máximas podem ser ferramentas na resolução de questões de interpretação de texto. Então, vamos lá. Primeiramente, é entender que o filósofo da linguagem, conhecido como Paul Grace, identificou que no discurso há o chamado princípio da cooperação. A ideia aqui é muito simples. A ideia é que aqueles que estão numa conversa, os interlocutores, né, eles vão cooperar para o melhor andamento da construção da mensagem. Então, se eu estou conversando com você, eu vou trazer na minha fala, né, elementos que vão explicar o que eu pretendo falar, portanto, que vão alcançar a finalidade da mensagem. Com o número de informações preciso, então eu não vou informar muito e nem informar pouco. Eu vou ter informações de qualidade, ou seja, informações que sejam verdadeiras ou que possam ser validadas, né, por argumentação lógica. Eu vou informar de forma a não permitir que seja dúbia a ideia, que deixe dúvidas no ar, que parem dúvidas no ar, ou seja, eu vou me dedicar a trazer uma mensagem com clareza, com objetividade. Então, duas ou mais pessoas que estejam na construção de uma mensagem, que estejam numa conversa, elas vão cooperar para que a mensagem final chegue o mais próximo possível daquilo que se pretende, correto? Então, esse é o princípio da cooperação. E esse princípio da cooperação, segundo Paul Grace, se sustenta em 4 máximas. Primeiro, a máxima da quantidade. O que é a máxima da quantidade? É cuidar de trazer informação na dose certa, nem mais, nem menos. Imagina o seguinte, né? Eu chego para alguém e falo assim, onde é que mora o professor Marco? Aí você vai e diz assim, né? A pessoa diz assim, não, o professor Marco mora no Brasil. Poxa, né? O Brasil é enorme, então a informação não foi suficiente, né? Esse interlocutor não contribuiu, não cooperou para a principal finalidade da mensagem, que é informar onde mora o professor Marco, né? Máxima qualidade. Refere-se à legitimidade do argumento, não dizer o que é falso ou que não esteja amparado por evidência. Então, o interlocutor ele vai se dedicar à máxima da quantidade, trazer o número preciso de informações, nem mais nem menos, e a máxima da qualidade. Outra, máxima da relação. Eu tenho que trazer coisas que são relevantes, né? Imagina que eu digo assim, onde mora o professor Marco? Aí a outra pessoa diz, olha, o professor Marco não tem 1,60 m, né? Além de ser um fofoqueiro de marca maior, o que essa pessoa tem a ver com o meu tamanho? É uma informação que não tem relevância nenhuma para a finalidade da mensagem, que é saber onde o Marco mora. Então, a máxima da relação ou relevância, eu vou trazer informação que seja, de fato, importante para a finalidade. E a última máxima é máxima de modo, que cuida da clareza, da objetividade, para não deixar nada no ar, né? Para não trazer mensagens ambíguas, né? Imagina que a pessoa fala assim, poxa, será que vai chover hoje? Aí a pessoa diz assim, dias sombrios de chuva, dias claros de sol, né? Poxa, parece até que tomou um remedinho e tal. Então, o princípio da cooperação, portanto, se sustenta nessas 4 máximas. A máxima da quantidade, trazer o número de informações numa quantidade precisa para que nós alcancemos a finalidade da mensagem. Máximo da qualidade é quanto à legitimidade das informações, eu falar a verdade ou trazer informações que estejam amparadas por evidências. Máximo da relação é trazer coisas que têm relevância para o discurso. E a máxima do modo é não deixar ambiguidades, né? Não deixar duplo sentido, é ser claro e objetivo. Então, a partir dessas 4 máximas, eu digo que há, por parte do interlocutor, um compromisso de cooperar com o êxito da mensagem, que é alcançar a uma determinada finalidade.
Vamos fechar isso, recapitulando? Então, aqui nós identificamos, né? Nós não, né? O filósofo Paul Grice identificou o princípio da cooperação, que nos informa que os interlocutores vão cooperar, não necessariamente cooperar entre si. Isso aqui eles podem estar conversando mal quebra-pau, né? Mas o fato é que eles vão cooperar para o êxito na mensagem, naquilo que eles entendem ser a finalidade dela. Então, é o princípio da cooperação, é o fato de que cada interlocutor vai cooperar para o êxito da mensagem. E a partir de 4 máximas. Máxima da quantidade é dosar a informação, nem trazer informação de menos, nem informação de mais. A qualidade é trazer informações legítimas, que podem, inclusive, ser validadas por evidências. Máximo da relação, que é trazer importantes informações, informações relevantes para a finalidade da mensagem. E a máxima do modo é cuidar de ser claro e objetivo, não dando espaço para ambiguidade, correto? Pô, professor, o que isso tem a ver com interpretação de texto? Você vai identificar no enunciado o que a banca espera de você. E aí você vai identificar, dentre as alternativas, aquela que atende ao princípio da cooperação, aquela que estaria mais próximo de responder ao enunciado com um número exato de informações, nem mais nem menos, informações que sejam validadas por evidências, né? Vou te dar uma observação aqui. Tem questões de interpretação de texto que a alternativa sequer está no texto, né? Então, muitas vezes, o fato de ser uma informação que não está no texto, ela acaba não sendo possível resposta. Em outras circunstâncias, a própria banca pode pedir para você fazer desdobramentos, mas isso é assunto para depois, tá? Então, vamos lá? Vamos ver aqui algumas questõezinhas? Olha bem, isso aqui é uma prova da FGV, né? Para o TJ de Rondônia. Vamos lá. Segundo estudos teóricos, para que um texto conversacional seja eficiente, é necessário que ele respeite a máxima de quantidade, ou seja, que sua contribuição seja tão informativa quanto requer o propósito da conversação. Imagine que as frases abaixo, sobre a palavra amigo, estejam presentes em conversa entre 2 amigos, cuja finalidade é um deles dar para o outro conselhos sobre a amizade. Então, vamos lá? Vamos ver o que surgiu aí? Letra A, vamos lá. Os amigos são como abacaxis. Temos que provar muitos para achar um. Veja, qual era a finalidade mesmo? É dar conselhos sobre amizade, né? Ficou bonito, ficou poético, mas um conselho que não tem aplicabilidade prática nenhuma, né? Eu tenho que esperar, mas aí, sobre amizade, o que você me diz, né? O que é? Como é que eu vou identificar um bom amigo, né? Não responde bem a letra A. Letra B, um amigo de todo mundo não é um amigo. Olha, a letra B já é a resposta. Por quê? Porque já me dá um passo bem consistente, dizendo, olha, se você está à procura de um bom amigo, saiba que se tem alguém que é bom amigo de todo mundo, né, normalmente esse cara que é amigo de todo mundo, muitas vezes, ou né, quase sempre, é amigo de ninguém. Então, letra B te dá bem próximo, é o que se aproxima muito da finalidade. Olha, letra C, não há amigos, há momentos de amizade. Filosofou, mas a resposta, o que queria o interlocutor, não se alcançou. A amizade é mais difícil e rara que o amor. Bonito, bonito, mas também não atende à finalidade do discurso. A amizade é um amor que não se comunica pelos sentidos. Pela mesma razão da D, embora poético, não responde à nossa pergunta, né? Não é a alternativa a ser marcada. Então, aqui eu volto a dizer, o que é mesmo a máxima de Grace? É procurar identificar aquela proposição, aquela assertiva que está mais próximo da finalidade do discurso. Vamos voltar aqui, ó. Imagine que as frases abaixo sobre a palavra amigo estejam presentes em conversa entre 2 amigos, cuja finalidade é um deles dar para o outro conselhos sobre amizade, né? Conselhos sobre amizade, né? Então, sem dúvida nenhuma, o melhor conselho, o mais objetivo é, de fato, um amigo de todo mundo não é um amigo, né? Imagina, com as máximas de Grace, dá para você construir isso aí. Vamos outra aqui. Num passeio, alguém pergunta a um dos acompanhantes: que horas são?
a resposta mais relevante para essa pergunta é, veja bem, o enunciado, ele não fala dessas máximas conversacionais como fez a questão anterior, mas aqui fala a resposta mais relevante. Ora, toda vez que você vai responder uma prova, o que você vai buscar muitas vezes é a resposta mais relevante. Às vezes, você pode até estar diante de mais de uma alternativa supostamente correta, mas aí, dentre elas, você vai identificar que é mais relevante. Então, vamos lá. Então, qual é a pergunta? Que horas são? Então, eu vou buscar qual a alternativa que dá uma resposta mais aproximada da finalidade de quem perguntou. Quem perguntou quer o quê? Quais são as horas? Que horas são? Então, eu vou ter que dar, eu vou marcar a alternativa que se apresenta como solução mais aproximada para o problema. Não sei, mas estou com fome danada. O que o cara tem a ver com sua fome? Ele quer saber quais as horas, né, que horas era aquele momento, né? Aí você diz assim, deve ser tarde, porque o sol está se pondo. Ora, e o sol está se pondo, ele está vendo também, né? Ninguém falou que ele é cego aqui. Mas ainda que fosse, ele quer saber as horas, né? Ele não quer saber a posição do sol no firmamento. Eu não sei as horas, mas a melhor solução que eu tenho para te dar é o seguinte, ali na esquina, vamos ver no relógio da torre. Pronto, é a melhor solução. Na finalidade daquele que pergunta, que é saber as horas, a alternativa que melhor soluciona o problema é a letra C. Letra D, hora de voltar, pois já estou cansado. Tem tudo a ver com a fome, tem tudo a ver com o sol. Para que ficar preocupado com a hora? Isso é... A letra E é a pior delas, né? Além de desaforada, não, diz assim, né? Eu não estou querendo cooperar com ninguém. Então, aqui é o contrário, é a negação do princípio da cooperação, né? Então, a resposta correta é a letra C. Por que a letra C? Lembra, a máxima de Grace nos indica que temos que indicar a alternativa, que temos que escolher a alternativa que ofereça a melhor resposta para a finalidade da mensagem. Quem nos perguntou as horas quer saber as horas. E dentro do que as alternativas nos apresentam, o melhor é, olha, não tem relógio também, mas vamos ali na esquina que a gente vê no relógio da torre, né? Número 2 está indo, vamos lá. A embalagem de biscoito mostra a seguinte, né? Mostra o seguinte, biscoito Vó Messias, né? Tradicional sabor mineiro, estrelinha de castanha. O nome dos biscoitos, Vó Messias, tem a finalidade de... Olha bem, primeiro, olha o anúncio como um todo. Biscoito Vó Messias, tradicional sabor mineiro. Então, veja que ser tradicional é um valor importante para essa fábrica de biscoito. Se ser tradicional é um valor importante para essa marca de biscoito, por que será que ele escolheu Vó Messias? Que é o que está perguntando. O nome do biscoito Vó Messias tem a finalidade de... Veja, olhando, óbvio, o conjunto do anúncio, não tem dúvida que a questão de ser vó é vovó, é tradição. Valorizar a tradição sobre a modernidade, né? Então, dentro do pensamento das máximas de Grace, aquela alternativa que pontua o que mais se aproxima da finalidade da mensagem é a letra C, valorizar a tradição sobre a modernidade. Não é isso? Beleza. O mais importante não é o número de ideias agrupadas em sua mente, mas o vínculo que as une, né? Então tá, isso foi o que foi dito. E se eu for entender o que foi dito, o que mais se aproxima da finalidade de quem disse, né? Essa fala é uma característica real, né, do real conhecimento, que é construído, né? O que mais se destaca? O que é mais relevante aqui? Vamos pela máxima da relação, né? O mais importante não é o número de ideias, mas sim o vínculo que as une. Então, óbvio, essa questão está muito fácil, pelas relações estabelecidas entre as ideias. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, letra B é a resposta, né? Pela quantidade de ideias, não. Algum momento da mensagem, o interlocutor valorizou quantidade, valorizou a seleção, né? A escolha, a discriminação qualitativa das ideias, não, né? Então, o que foi dito aqui deu-se maior relevância ao fato de que o conhecimento se produz a partir das relações que se faz, que se estabelece com as ideias, né? Então, portanto, letra B. E a última questão, né, também da prova do bombeiro militar, uma prova também da FGV. Né? Por sinal, a FGV é uma banca que suas questões de interpretação de texto
muitas vezes são resolvidas pela máxima de Grace, e essa é a razão de ter me dedicado esse intervalo especialmente a elas, tá? Eu acho porque acho. Os argumentos arranjo depois. Em termos argumentativos, Milor Fernandes procura argumentar da forma mais lógica possível. Veja, o Milor, ele não está defendendo o argumento ainda, ele não está defendendo nada, ele não está argumentando, né? Então a A não responde. Considera que opiniões independem de argumentos. Gente, se fosse isso, né? Ele nem ia falar em argumento. Se ele diz assim, os argumentos eu arranjo depois, é que eles acham que a opinião, o achar, depende de argumento. Então, essa relação de independência não procede. Mostra que as opiniões devem apoiar-se em argumentos. Sem dúvida nenhuma. Se ele diz assim, ó, eu acho, por que acho? Os argumentos eu arranjo depois. É porque ele sabe que as opiniões, né, devem apoiar-se em argumentos. Se ele não pensasse assim, ele nem preocupava nos argumentos depois, não é isso? Indica que suas opiniões são testemunhos de autoridade. Eu não disse isso. Opa, tá vendo? Eu tô emocionado, tô empolgado aqui. Como, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas as tais máximas de Grace vai nos ajudar muito em questões de interpretação de texto. Você vai pegar uma questão de interpretação de texto, olha assim e fala, meu Deus, para que lado eu vou? Pensa nessas máximas de Grace, que pode ser essa, né? Podem ser o caminho da salvação, né? Tranquilo. E, por fim, demonstrar que textos argumentativos devem partir de certezas. Gente, né? Também não é o caso do enunciado, né? Não é o caso do enunciado. E para completar aqui, né, já que eu falei, já que a letra E está aí, é você lembrar o seguinte, que o tipo textual dissertação argumentativa, ela é baseada, né, você expõe seu pensamento e defende seu pensamento a partir de argumentos, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso exatamente de certeza. Você tem um pensamento que é seu, mas esse pensamento seu está fundamentado em argumentos. Pensando aqui agora, voltando para a questão, né? Milor diz, eu acho porque acho, os argumentos arranjo depois. Das alternativas, o que mais se aproxima da finalidade da mensagem de Milor, sem dúvida nenhuma, mostra que as opiniões devem apoiar-se em argumentos. Tanto deve que eu vou dizer o que eu penso agora, mas eu depois tenho que arranjar argumentos. Espero que eu tenha sido muito claro, objetivo, que eu tenha cooperado na construção da mensagem, que a minha mensagem tenha se aproximado muito da nossa finalidade, que é a sua aprovação. Kisses and kisses e bye bye. Valeu, gente. Até mais.